Oi, e aí, boas-vindas a vocês, o Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Uso excessivo de telas na infância, adolescência e pelos idosos é tema do programa dessa semana e a Luciana Zambuja já está por aqui. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa, anota aí, @SaúdeMaisTVRS. A nossa convidada é a neuropsicóloga Luciana Zambuja, que também é doutora em neurociências e pós-doutora em pediatria e saúde da criança pela PUC Gaúcha. O uso excessivo de telas gerou debate na sociedade brasileira. Em resposta às preocupações sobre o impacto das telas no ambiente escolar, foi sancionada a Lei 15.100 de 2025, que restringe o uso de celulares e dispositivos móveis durante as aulas. Já um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 72% das crianças avaliadas apresentaram um aumento de casos de depressão e que diminuíram o QI, o quociente de inteligência, pelo acesso sem controle às telas. Bom, Luciana, bem-vinda aqui ao Saúde mais uma vez. Qual é o impacto direto que tu percebe no uso excessivo de telas nesse primeiro desenvolvimento infantil? Bom, então, realmente é muito preocupante, né, em especial, cada vez mais é precoce o início do uso de telas, naquele período que a gente fala, nos 1000 primeiros dias, onde que teria que o cérebro está em pleno desenvolvimento, em plasticidade cerebral, então quanto mais estímulo essa criança tem, mais conquistas ela vai ter. Então, quando a gente fala de telas, tem duas coisas bem importantes. Primeiro, que não estimula ou estimula até coisas negativas, e segundo, o tempo que essa criança passa nas telas, ela acaba por não ter uma qualidade de relacionamentos e outras coisas que ela deveria estar conquistando nessa idade, nessa fase do desenvolvimento. Então, é muito preocupante mesmo. Tá. E como é que esse tempo de tela atua no desenvolvimento cognitivo? Certo, agora com esses dados, começou assim a ter mais preocupação, inclusive tem tempos de tela sugeridos do 0 aos 2 anos, onde é esse período dos 1000 dias que de maior plasticidade cerebral, é proibido o uso de telas. Certo? Então, a criança não, é importante que ela nem tenha acesso às telas. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora. Dos 6 aos 10, 2 horas. E a partir dos 11 anos, que começa a se ter mais flexibilidade de horários. Lembrando que todos esses mesmos, esses tempos pequenos, todos eles têm que ser supervisionados por um adulto, até para entender onde que essa criança está acessando. Então, é absolutamente proibido nos primeiros anos de vida, esse uso excessivo de telas, como a gente está vendo agora. Até porque a gente vê que crianças, tem pesquisas que apontam que crianças de 2 a 3 anos, em torno de 40% já têm o seu próprio tablet, e crianças de 11 a 12 anos, 87% já têm o seu próprio telefone. Então, é uma coisa que mostra o quanto essas crianças estão tendo acesso. Sim, mas Luciana, as mães, os pais, tenho certeza que não sabem disso. Como é que a gente pode, além, né, de a gente poder divulgar aqui de alguma forma, né, ouvindo o profissional, porque as telas fazem parte da nossa vida. A gente fica muito toda a nossa vida, né, entre aspas, e guardadas as proporções, estão ali numa tela. A tela é também uma ela tem a distração, ela tem o trabalho. É muito difícil para uma mãe e para um pai não usar e a criança não ver, não querer também. Como é que a gente equaliza tudo isso?
Pois é, e, nesse teu questionamento tem uma série de coisas. Primeiro, essa questão do modelo. Não adianta a gente ficar com uma criança, proibir que ela faça uso de celular e a gente do lado dela fazendo, né? Porque a criança aprende mais, às vezes, pelos exemplos do que a gente está falando. Então, é importante ter um tempo de qualidade, realmente a tela está presente, inclusive no trabalho. Então, assim, mas os pais, assim, é um desafio também para os pais, que não são só as crianças que estão mais propensas a ter essas questões de dependência de tela, mas assim, enquanto os pais estiverem com a criança, propor um tempo, meia hora, uma hora, claro que não precisa ser muito, mas que não tenham uso por nenhum deles. E realmente é muito preocupante essa questão. Os pais, eles agora, com toda essa violência urbana que a gente vem passando, muitos pais proíbem seus filhos de sair, com medo que aconteça alguma coisa, e acabam essas crianças ficando no quarto, e se fala muito que é uma terra sem lei a internet, que muitas vezes as crianças correm mais riscos dentro do seu próprio quarto do que na rua. Nos últimos tempos a gente viu esse debate dinamizado, especialmente com a série da Netflix A Adolescência, Exato. né? Que além de abordar de uma forma ficcional, baseada em alguns fatos, né? Ali falava de tempo de tela, mas principalmente de qualidade do uso, se a gente pensar bem, né? Como, embora não tenha em nenhum momento se falado, foi por conta do tempo de tela, mas a gente viu que havia uma dissintonia entre o que o adolescente, o conteúdo que o adolescente era exposto e o que os pais tinham conhecimento suficiente. Os pais não sabiam que o filho, já adolescente, com alguma autonomia, né, Sim. acabou entrando ali nesse universo da Deep Web, né? Então, como é que isso está sendo debatido entre os profissionais? É assim, é que tem muito essa questão, primeiro, da supervisão, sempre o uso tem que ser supervisionado, né, independente de qual a faixa etária. E em relação também a isso que os pais falam, eu não vejo o celular do meu filho porque eu não vou invadir a privacidade, mas isso não tem a ver com privacidade, mas sim com segurança. Eu acho que tem que ter até acordos com os pais e filhos dizendo que os pais vão sim entrar, claro, não vão supervisionar, fiscalizar as conversas com os amigos, isso não, mas assim, entender onde que essas crianças estão, o que essas crianças estão acessando, para que tenha uma maior segurança, porque tem muito isso, esse debate de como a criança eu vou pegar o telefone do meu filho. E isso também se diz que o telefone não é do filho, a criança não tem condições de ter, ela é dos pais e os pais têm que ter acesso a ele. Quais são os sinais, então, de que a criança e adolescente estaria tempo demais? Como é que a gente descobre esse tempo, além do tempo recomendado e tal, mas Sim. existem alguns... eles vão ter, evidentemente, diferentes formas de comportamento e de absorver conteúdos. Então, como é que a gente entende? Isso tem muito assim, tem alguns comportamentos de todas as faixas etárias, mas alguns outros que são mais específicos de faixas etárias, como, por exemplo, crianças menores, maior ansiedade, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, algumas questões de atenção também, porque como aqueles vídeos são muito rápidos, acaba que a criança com coisas mais, por exemplo, contar uma história um livro de histórias, muitas crianças agora não conseguem mais prestar atenção. Chega no meio, já se dispersou, porque aqueles vídeos são muito rápidos. E isso acaba sendo o normal do foco atencional. E isso está acontecendo, de fato, por conta das telas. Sim, das telas sim. E desse período mais curto, desses vídeos mais então curtos. se habituam. Isso é um fato já, não é um fato ficção. já, infelizmente, bem assim consolidado cientificamente. Crianças mais velhas, pré-adolescentes e adolescentes também, além dessa ansiedade, baixa tolerância à frustração, algumas coisas emocionais mais intensas, como até quadro depressivo, isolamento social. Por que eu vou sair, eu vou ficar em casa, eu fico falando com meus amigos pela internet, de forma virtual, mas, na verdade, a qualidade dos relacionamentos não são os mesmos, né? Então, assim, até as bases... quando a gente fala também das crianças menores, as bases empáticas, a empatia, que isso é uma coisa que a gente vai cada vez
crescer a empatia da pessoa com o relacionamento, com os vínculos afetivos, que eles não são de qualidades de uma forma virtual. E, Luciana, como é que o uso excessivo de telas também impacta o sono, né? Porque tudo começa com um sono legal. A gente, Sim. quando é criança, adolescente, dorme mais, né, do que adulto. Então, tá havendo problemas também nessa área? Também nessa área. Primeiro, até falam pela luz, uma luz azul que as telas proporcionam, mexe no nosso ritmo, no nosso relógio biológico, com a melatonina também. Então, o nosso cérebro fica um pouco desorganizado em relação à hora de dormir e não. Tem a questão também de maior do vício. Então, quando a pessoa, por mais cansada que ela esteja, ela não dorme, porque ela fica nas questões dos jogos, em especial os adolescentes. E também tem essa questão dos vídeos ou até dos jogos, acabam sendo mais violentos, então a pessoa fica mais agitada, que acaba também tendo um impacto bem importante no sono. Bom, que tipo de conteúdo é benéfico, né, para a criança, para o adolescente, né, nas telas? Sim. Não vamos demonizar inteiramente, já várias vezes a gente falou sobre isso, ela faz parte da nossa vida, então Sim. vamos falar de conteúdos legais, importantes, né? Isso é bem importante também, porque a gente tem aqui, sempre a gente acaba focando nas questões negativas, mas tem coisas positivas bem importantes, até no nosso trabalho, na área da saúde, se faz reabilitação cognitiva muitas vezes, pacientes com TDAH, até mesmo com demência, se faz pela realidade virtual, uma coisa que é bem legal. Mas essa questão da qualidade, do tipo de conteúdo é bem importante mesmo. Então, assim, as telas para fazer videochamadas com pessoas distantes, vídeos educativos, essas coisas não tem problema nenhum. Mas, assim, quando a gente fala de adolescentes, por exemplo, é muito importante a questão das redes sociais. Tem estudos que mostram que a ansiedade e depressão em meninas, até risco de suicídio e suicídio, aumentaram muito nessa faixa etária de adolescência em meninas e está totalmente relacionado à rede social Instagram, porque elas ficam vendo coisas que não são reais, né? Até mesmo a pessoa que posta não é a vida real dela que ela está postando. Uma vida editada, Sim, em parte, fragmentos né? de vida perfeita. É o lado bom. Exato. Só, né? Então tá, Luciana, a gente logo vai voltar a conversar, porque o Saúde Mais, que está falando hoje sobre o uso excessivo de telas, já volta. O Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre o uso excessivo de telas com a neuropsicóloga Luciana Azambuja. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais também revelou que o medo de ficar sem o celular, a chamada nomofobia, é marcante nos idosos. A gente agora vai para uma outra faixa etária, né, que se criou sem telas, né, e absorveu o comportamento, a vida contemporânea com as telas, nós adultos e os idosos. Então, essa questão nomofobia, que é uma abreviação de no mobile, né, o medo de ficar sem o telefone. E a gente, quando sai de casa, a gente está com o telefone, né, Luciana? A gente, eu esqueci o telefone, volta correndo pegar. É um pouco de nomofobia. Então, vamos falar assim agora na vida adulta. Também está gerando essa ansiedade, né? Sim, esse medo de não estar com o telefone, ou até estar com o telefone desligado, até acabar a bateria, ou estar num lugar sem acesso à rede. Então, isso faz com que a pessoa tenha muito medo, pânico que aconteça alguma coisa. Tem estudos que mostram que a pessoa, em média, não só adolescente, mas como todo mundo, verifica o celular a quase 200 vezes por dia. Não é que atende, mesmo que ele esteja parado sem receber nenhuma mensagem, ele pega para olhar a tela, mesmo quando ele está desligado, então mostrando que acaba sendo uma dependência muito grande. Isso gera níveis de ansiedade. Quando a gente fala desse conceito, nomofobia e de transtornos, né, da dependência, é sempre bom lembrar que é quando afeta
as atividades, é aquela pessoa que muitas vezes até deixa de sair para fazer uso de celular, ou assim, deixa de se atrasa em compromissos, então causa um prejuízo no dia a dia dessa pessoa. Luciana, eu sei que não é a tua área diretamente, mas a gente fala, né, que afeta a nossa saúde mental, né, num certo sentido, mas a física também. Eu acho que a saúde ocular deve afetar, a saúde das mãos também, as tendinites, isso tudo vem em conjunto, né, com o excesso. Certamente a questão ocular, postural, né? Cada vez mais as crianças jovens com problemas posturais que antes não existiam, e também a obesidade, porque o tempo em que a pessoa está no telefone é aquele tempo que ela poderia não estar fazendo exercícios físicos, mas assim, se mexendo, fazendo alguma atividade, né? Então, tem pessoas que passam, os idosos em especial, com dificuldades de mobilidade maior, eles acabam ficando com ainda mais dificuldades, porque ficam sentados o dia inteiro, o dia e a noite inteira também, em alguns casos, vendo vídeos ou ficando ou tendo acesso abusivo às telas. Sim, e da parte cognitiva das pessoas idosas, que também, a gente falou das crianças, que elas vão se formando, mas os idosos, enfim, à medida que a gente vai envelhecendo também, a gente vai perdendo também. E isso afeta muito os adultos e idosos também, a cognição, a interpretação. Sim, os idosos, de novo, tem os dois lados. Pode ser usado a tecnologia como uma ferramenta, inclusive, de reabilitação de um paciente com Alzheimer, mas, ao mesmo tempo, o uso excessivo causa, sim, aspectos comportamentais como ansiedade, depressão. O idoso não consegue absorver muito a enxurrada de informações, ele tem dificuldade em identificar o que é fake news e o que não é, causando grande ansiedade, né? E fazer a sua curadoria de conteúdo também. Exato. Vai aceitando o que aparece na tela de gente que a gente sabe, que paga para aparecer antes, a internet, no modo geral, Sim, funciona assim, né? são até mais propensos a golpes também, dentro desse sentido. E a questão cognitiva, esse foco atencional, os vídeos, por isso que eles são altamente viciantes, mexe com a nossa dopamina, que é o nosso neurotransmissor do prazer, porque vem aquela coisa rápida, intensa e logo, né? Então, por isso que a pessoa passa o tempo inteiro, o nosso cérebro fica acostumado ao tempo inteiro ter esses vídeos mais prazerosos. E para o idoso, então, fica mais complicado, porque ele não é um nativo digital como os jovens, então tem mais essa adaptação que é complicada para ele. A gente já fez um programa inteiro falando da questão das bets também, porque também é um outro conteúdo Sim. que pode ser absolutamente maléfico e vem junto ali, misturado com, e que justamente mexe com a sensação de recompensa, né? Sim, exatamente. Então, tudo, e a questão até, todos nós, não é só criança e idosos, os adultos também, como a gente fica muito tempo no trabalho, com a questão da tecnologia, é muito importante a gente se policiar. Como, por exemplo, 1 hora antes, em relação ao sono, 1 hora antes, deixar o telefone de lado, no mínimo 1 hora. Já tem pessoas que não levam o celular para o quarto, deixam fora do quarto, que é proibido em algumas casas, eu já ouvi falar, e isso provavelmente mais tarde vai ser. Tem discussões que falam que isso é uma droga, que agora é uma droga que todo mundo pode usar, porque é altamente viciante, né? E depois certamente vai ter algumas coisas de controle para todas as faixas etárias. Bom, Luciana, hoje em dia a gente tem uma série de novas profissões, né? Então muita gente trabalha direto com as telas. Mas quem não trabalha diretamente numa tela, o que a gente pode entender como efeito nocivo desse uso excessivo de telas num ambiente de trabalho que não é diretamente das telas? Olha, o efeito nocivo, a gente sempre pensa nos prejuízos que isso pode estar causando no dia a dia. Quando aquela pessoa não quer mais sair, acha que os vínculos, os relacionamentos são suficientes, aqueles de forma virtual, fica em casa, então isso já é um foco de bastante preocupação. Atrapalha a atenção no trabalho Atenção no também? trabalho também, sim. Tá. A memória também. Hoje em dia as pessoas não têm muito, eles não...
logo, até a gente, quando esquece de uma coisa, logo vai procurar, né? Nos sites de busca. Imediatamente, né? Imediatamente, isso faz com que a gente não estimule, né? As nossas conexões. Sim. A gente, no começo do celular, todo mundo lembrava o telefone de todo mundo. Hoje a gente tem apenas salvo um contato. Tem muita gente que não sabe decora o celular do seu cônjuge, da sua mãe, né? E então, olhe de lá. repente, não é mesmo. É. Isso e a gente normalizou, na verdade, né, Luciana? Então, Exatamente. que estratégias a gente pode adotar, vida adulta, idosos, para reduzir esse estresse, para primeiro se dar conta que a gente que há um estresse vinculado ao uso de telas? Eu acho que essa questão do automonitoramento, se dá conta que está fazendo mal, e as pessoas vêm agora se identificando. Por exemplo, chegam cansadas do trabalho, ao invés de ter momentos relaxantes ou até com familiares, ficam 3 horas sentadas, vendo suas mensagens, vendo alguma coisa, o que está fazendo com que ela fique ainda mais cansada. Então, o automonitoramento de colocar metas de quando e quanto tempo vai ficar fazendo uso e nunca, de novo, nunca deixar de fazer as coisas, como exercícios físicos, cultivar os vínculos afetivos e relacionamentos e eventos sociais, nunca deixar de ir em função do uso de telas. Agregar uns elementos analógicos aí Exato. de volta, né? Ler livros, né? Isso é bem importante. Ver filmes e compartilhar numa televisão, não cada um tem, muitas vezes, estão todos sentados numa família e todos com seus celulares e não se comunicam, né? Então, ter esses momentos, até mesmo nas refeições, onde se proporcione isso. Sim. Eu li um estudo há um tempo, Luciana, não muito tempo, que há 50 anos, então, enfim, 50 anos depois, nós temos praticamente 3.000 menos palavras no nosso vocabulário. Talvez tenha sido isso, essa rapidez da modernidade, a gente se comunica de uma forma diferente hoje, né? Eu acho que as telas também fazem com que a gente diminua esse nosso repertório de vocabulário. Eu acho que sim, certamente. Até porque quando a gente aprende mais a questão do vocabulário, quanto mais se lê, né, mais a gente consegue escrever e mais a gente tem um vocabulário mais vasto. E com isso, com essa facilidade toda, que no início é uma facilidade, como a inteligência artificial, coloca alguns fragmentos ali, ou a inteligência artificial constrói um texto, né? Então, isso faz com que a gente não estimule. Como crianças, por exemplo, uma das coisas mais importantes de atrasos do neurodesenvolvimento é a linguagem expressiva, a fala que está relacionada ao uso de telas. Uma criança com nenhuma dificuldade, com 5 anos, ela tem um repertório de 3, 4 mil palavras. Hoje em dia, não. Por quê? Porque muitas vezes ela não se comunica. Ela não se comunicando, então ela não vai precisar ter esse repertório. E a cognição, a gente falou, né, das crianças, mas a cognição e a memória dos idosos, isso depende do tempo de tela, da qualidade de tela. Vamos falar mais sobre isso. O idoso, ele ainda, embora não tenha nenhuma limitação de uso de tela, né, ele como a gente disse, ele é uma faixa etária bem propícia a desenvolver dependência, porque normalmente é um idoso, como eu tinha falado, com maiores dificuldades de locomoção, de mobilidade, tem mais acesso a todas as coisas num próprio. Sentado, ele consegue se inteirar das coisas, ver vídeos, então ele acaba sendo mais propício a isso, sim. E a gente está muito relacionado quando fala do idoso e cognição, até mesmo os processos de demência. Tem um tipo de demência, tem uns comportamentos que são muito semelhantes à demência, que a gente fala pseudodemência. É aquele idoso que parece ser demente, mas não é. Ele tem aspectos comportamentais, uma depressão que faz com que ele tenha dificuldade de memória. Então, nesses casos, como as telas fazem com que o idoso fique mais deprimido, muitas vezes pelo isolamento, fique mais ansioso, isso pode repercutir indiretamente nas questões cognitivas. Então, isso que a gente mais vê. Então, que recomendações gerais assim, se daria para esses pais
de crianças, para esses filhos de idosos, como é que a gente volta assim a fazer com que as telas entrem num momento lúdico para todo mundo e, na verdade, não sejam elas o centro da atenção e cada um estiver ali no seu universo, né? Eu acho que assim, é o controle, né? Eu acho que até, por exemplo, no idoso, tem coisas que são importantes, como as videochamadas, que proporcionou que ficasse mais em contato com a família, mas também o mais jovem se dá conta que isso não substitui, porque às vezes na correria da vida o filho fala, eu já falei de vídeo com meu pai, então talvez eu não precise ir lá. Mas não, então sempre entender que não substitui esses contatos via virtual com a questão presencial. Então tá. Luciana, esse é um assunto muito grande, a gente vai voltar aí para Sim. fazer uma parte 2, né? E vamos ver o que aconteceu nesse mundo Sim. contemporâneo com as telas, tá certo? Obrigada, então, pela tua participação aqui no programa Saúde Mais. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.